Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma conversa significativa. No dia de hoje, nós vamos falar sobre nossas ações podem aprimorar o nosso caráter. A gente sempre parte do princípio de que a gente tem que ter um caráter primoroso para que as ações sejam primorosas, né? Será que o contrário funciona? Ou será que é só o contrário que funciona e a gente às vezes se perde achando que tem que ter um caráter primoroso, que aí as ações vão ser primorosas, vão ser as melhores possíveis, né? Eu quero trazer essa perspectiva que eu trago aqui hoje, vem dos escritos barrais, dos ensinamentos barrais. E existem duas dimensões de influência na nossa espiritualidade, segundo a perspectiva que os ensinamentos barrais trazem. Isso é muito interessante. Uma primeira perspectiva, e isso talvez nos cause surpresa, é o bem-estar e a saúde do corpo. Um corpo saudável, um corpo são, um corpo que é cuidado, isso tem uma influência muito forte na nossa espiritualidade. Por quê? Porque o corpo é o templo do espírito. O corpo é aquele complexo, né, maravilhoso que é essa nossa existência corpórea, que dá a possibilidade que nosso espírito se manifeste. Então, a perspectiva de que o corpo sendo cuidado, o espírito passa a se manifestar de uma forma mais plena, mais vigorosa. A outra perspectiva de influência do espírito, influência no espírito, são as nossas ações. Vejam só, eu estou indo por dois caminhos. Um caminho é o corpo. Se nós cuidarmos do corpo, inclusive os ensinamentos barrais falam no asseio do corpo. Se o corpo estiver cuidado em termos assim do seu asseio, da sua limpeza, da sua pureza corpórea, física, o espírito sofre influência. Ora, se o espírito sofre influência do corpo, esse segundo caminho, o espírito também sofrerá influência, que são as nossas ações. As ações puras, as ações sem maldade, as ações sem uma agenda oculta, as ações sem um objetivo, um subterfúgio, né, maior. As ações são capazes de influenciar o nosso espírito, influenciar o nosso caráter. Então vejam só, nós temos que perceber que o espírito nosso, né, ele é influenciado, ele pode ser moldado pela ambiência que está em nosso entorno. Se isso acontece no aspecto físico, vejam só, acontece também quando esse conjunto espírito-corpo resolve se colocar à disposição dos demais. Aí está o segredo. O segredo do nosso desenvolvimento espiritual, ele está baseado nas nossas ações, não está baseado no nosso acúmulo de erudição, de conhecimento. A gente acha que o nosso caráter vai se aprimorando se nós tivermos um acúmulo de conhecimentos, um acúmulo de erudição, um acúmulo educacional, daí então eu vou me tornar uma pessoa mais plena, mais consciente, e eu me tornando uma pessoa mais plena, mais consciente através da aquisição de conhecimentos, de ensinamentos, eu me torno uma pessoa boa, uma pessoa cujo caráter é louvável. Isso não é uma verdade absoluta. Porque aquilo que começa com palavras e termina com palavras sempre foi fadado ao desaparecimento. Ou seja, não são as palavras que são capazes de influenciar o nosso caráter. Não é o acúmulo de conhecimento, não é o acúmulo de informação, não é o acúmulo de estudos, porque inclusive cada uma e cada um de nós tem experiências da própria família, onde nós podemos dizer, olha, eu tive um avô, um bisavô, que era uma pessoa analfabeta ou semi-alfabetizada, mas tinha uma capacidade, tinha uma visão de mundo, era um luminar, era uma pessoa que iluminava todos que estavam à sua volta.
De onde veio isso? Como veio esse acúmulo? Não veio através do estudo, porque essa pessoa não teve acesso ao estudo. Então, as ações, elas são capazes sim de moldar o nosso caráter, de enriquecer o nosso caráter, de enriquecer o nosso aspecto espiritual. É como nós nos colocamos perante o mundo. E nós nos colocamos perante o mundo de duas formas, né? Uma através das nossas ações e outra através do cuidado que temos com o nosso próprio corpo, porque é nesse mundo que o corpo tem sentido, né? E daí ele influencia também o espírito. Vejam que eu estou falando sobre caráter intimamente associado ao espírito humano. Ou seja, o nosso caráter ele advém do espírito, porque eu não posso dizer que um animal, por mais que ele tenha emoções, ele possa ter aquisição de qualidades humanas, né? Ou de qualidades, não vamos colocar humanas porque ele é um animal. Então, a aquisição de qualidades não torna esse animal detentor de um caráter. Ele tem instinto, né? Eu não posso dizer que um cão dócil ou um cão raivoso é o caráter dele. É o aspecto instintivo dele, ele age por instinto, né? Mas o que dizer do ser humano quanto ao seu caráter, à sua personalidade, à sua forma de se colocar no mundo? Isso não advém do acúmulo de conhecimento. Isso advém da forma como eu me coloco perante o mundo e como é que eu interajo com o mundo. Só que essas interações começam muito cedo na nossa existência, começam na nossa primeira infância. E a partir desse conjunto de interações com a realidade à nossa volta, é que o nosso caráter vai se formando. Então, o nosso espírito, né, ele sofre essa influência das ações que nós realizamos. E não é à toa que Bahá'u'lláh diz que o que deve adornar a nossa existência, o que deve ser a nossa característica distintiva, tem que ser os nossos atos e não as nossas palavras. Porque palavras todos têm. Pensamentos bonitos todos têm. Capacidade de expressar pensamentos maravilhosos, qualquer pessoa pode ter. Mas realizar atos que sejam, que nos deem distinção em termos da nossa interação com o mundo ao nosso redor, isso exige um outro tipo de esforço, exige um outro tipo de postura, exige um outro tipo de colocação perante o mundo. Também a gente tem que ver que o nosso entorno ele ganha quando nós nos preocupamos com ele. Parece óbvio, né? O meu entorno não vai ter nenhum benefício da minha existência se eu não me dedicar ao entorno. Mas no momento que eu me dedico ao entorno, ou seja, eu me coloco à disposição para ação na sociedade onde eu vivo, através das minhas ações, né? Através das minhas posturas, através da minha forma de agir, através daquilo que eu faço, e não só e não a partir daquilo que eu falo, né? Essas ações, quando destituídas de qualquer interesse, mas que sejam ações que estejam realmente caracterizadas por uma pureza de intenção. Esse é um conceito muito interessante, pureza de intenção, ou seja, minha intenção é pura. Minha intenção não tem nenhum objetivo que esteja oculto, né? Que venha a me beneficiar pessoalmente, né? Essa pureza é interessante. Abdul-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, fala que o coração puro é aquele que é destituído do ego. Ou seja, eu não quero nada para mim. O que eu quero para o mundo. Então, se eu parto dessa dimensão, né, que a minha pureza ela está relacionada total, ao meu total distanciamento do meu ego, dos meus desejos, das minhas paixões, dos meus quereres, de querer para mim, né, eu consigo nutrir o meu entorno, eu consigo nutrir a sociedade que está à minha volta, eu consigo nutrir o mundo que está à minha volta, né?
Por isso que a luz de um bom caráter, ela se impõe. Uma pessoa que tenha um caráter bom, uma pessoa que, através das suas ações, nutria o seu espírito e faz com que o seu espírito seja capaz de demonstrar esse caráter ah, dadivoso, de entrega, de empatia, de preocupação com o outro, de desejo de sacrificar-se até mesmo, por que não, pelo outro, essa luz que nasce desse tipo de postura perante o mundo que me cerca é uma luz que é notada por todas, notada por todos. Então, esse bom caráter é o meio de guiar as outras pessoas. Porque o bom caráter não significa as boas palavras que eu tenho, mas significa, portanto, as ações que eu realizo. E nós só conseguimos influenciar outras pessoas para que elas também se disponham a transformar esse mundo de conflito, esse mundo de contenda, esse mundo de ódio, esse mundo de tensões, num mundo de paz, num mundo de harmonia. Elas vão querer fazer isso se elas forem capazes de observar que quem faz o convite para esse tipo de ação convida a partir das suas próprias ações e não das suas palavras. Ela não convoca, essa pessoa não convoca as pessoas a serem boas simplesmente por ser importante serem boas. Não, aí isso são palavras. Mas essa pessoa, através dos seus atos, daquilo que ela faz, da sua postura, da sua reação, da forma como ela se preocupa com o próximo, ela se dedica ao próximo. Quando os demais veem essa ação, esse espírito de, de desejar a transformação planetária a partir das minhas ações, as pessoas dizem, bom, então eu topo. Porque agora eu estou vendo que você está indo para além das palavras. Né? Nós temos já isso muito claro para a gente, né? Ah, nos nossos dizeres populares, na nossa cultura popular, né? Nós sempre dizemos, né, que a, a estrada para o inferno está pavimentada através de boas palavras, né? Porque só são boas palavras, elas não levam a gente para a ação verdadeira, né? Aqui trazendo o inferno no sentido figurado, né? Um destino malévolo, né? Então, o que nós precisamos colocar como elemento central é que nós vamos ser capazes de transformar o nosso caráter se nós adotarmos ações que sejam puras, ações que sejam dotadas de boa intenção, né? As ações, quando são dotadas de boa intenção, né, elas se impõem. Agora, toda e qualquer ação que é dotada de interesse pessoal, né, que aparenta ter aquele odor de estou fazendo isso porque eu quero ter alguma vantagem, aí a gente sabe que essa ação ela não é capaz de chamar a atenção de ninguém. Muito bem. Falamos em grandes teses, né? Agora nós temos que falar sobre a nossa prática diária. Como é que eu posso saber que eu estou realmente no caminho de realizar ações que se tornem ações que convidem as demais pessoas a quererem também trilhar esse caminho de transformação do planeta, de transformação da sociedade, né? Notem que eu não estou falando em ações pirotécnicas com grandes efeitos visuais e sonoros, né? Não é uma ação de impacto, é a ação do nosso dia a dia. São as nossas pequenas ações. E as nossas pequenas ações, nós somos muito bem capazes de avaliá-las ao final de cada dia da nossa existência. É a avaliação dos nossos atos que vai nos dizer se os nossos atos estão ou não dotados de pureza de intenção. Então, basta cada uma de nós, ao final do dia, proceder a essa avaliação, né? Eu, de fato, hoje realizei
ações que convidam as pessoas a quererem modificar o seu comportamento e possam então moldar o seu caráter numa nova dimensão, o que foi que eu fiz hoje? O que foi que eu deixei de fazer também é muito importante, porque eu deixei de me envolver, de repente, em um determinado conflito, numa determinada disputa, num determinado confronto. Então, a nossa avaliação ela é fundamental. Eu preciso me avaliar, eu preciso ver quem eu sou, como eu sou, e aí eu sou capaz de avaliar as minhas ações. É claro que eu também tenho que avaliar as minhas palavras, né? Fui rude, fui grosseiro, fui inconveniente, falei de forma inadvertida, ou falei de uma forma muito consciente, boa, importante, e a minha fala foi construtiva e colaborativa, né? Mas essa é uma análise da fala. Eu estou convidando vocês a uma análise das nossas posturas, das nossas ações, que são manifestações destituídas de fala. Não houve fala aqui, mas foi a minha ação, foi aquilo que eu fiz, aquilo como eu me posicionei. E a forma como eu me posiciono é imediatamente detectada por todos aqueles que estão ao meu redor. E quando eu faço de uma forma que contribui para a melhoria da sociedade humana, imediatamente as pessoas detectam e dizem: gostei do que você fez, quero fazer também. Como eu posso fazer o que você faz? Então, esse é o resumo do convite de hoje, da reflexão de hoje, né? Que nós podemos sim, através de nossas ações, avaliando essas ações a cada dia, e a cada dia mesmo, ao final de cada dia, avaliar como foram as minhas ações hoje e percebermos, identificarmos se essas ações contribuíram a um convite para que outras pessoas também desejem fazer o mesmo que eu fiz. Sem que eu queira egoicamente agir para me tornar um exemplo, um líder, não é nada disso. Eu sei quando as minhas ações têm o perfume que une, que harmoniza, que pacifica, que convida a uma ação redobrada. Que nós possamos, então, cada vez mais nos avaliarmos, refletirmos sobre isso e percebermos se realmente nossas ações estão sendo aquelas ações que contribuem para a transformação do mundo e, portanto, para a transformação do nosso próprio caráter.